Como diz a minha secretária, ironizando meus ataques, a diferença entre a araucária e o gaúcho, que eu sou, é que a araucária leva 30 anos para ficar grossa. Ela disse, e o gaúcho já nasce com essa habilidade. E quando eu erro, eu tento voltar atrás, peço desculpas, me arrependo, a dor me acomete, a consciência me acusa e eu volto a essa luta constante que vai ser até o final da minha vida. Ou seja, as partes que eu tenho que lutar, as partes que estão boas, há partes que sempre foram fáceis, há partes muito complicadas. E tudo isso é o processo de eu me construir. E essa construção ela é muito, muito importante, porque com essa mensagem com a qual eu encerro a nossa reflexão, eu poderia dizer de muitas formas filosóficas, teológicas ou literárias, mas direi de uma forma muito linear. Eu sou sócio majoritário da minha vida. Na minha educação, minha mãe insistia muito na frase na infância: todo problema que começa com eu é seu. Todo problema que começa com a palavra eu é seu. Só nos traga problemas que comecem com a palavra, o pronome nós. Eu é um problema seu. Então, essa questão é uma questão importante. Eu sou sócio majoritário da minha vida. Eu sou a pessoa que produz essa vida. Sócio majoritário não manda em tudo, é importante lembrar. Mas manda bastante. Sócio majoritário não controla tudo, mas tem um imenso controle sobre as pessoas. Então eu sou o que produz a minha vida. Muitas pessoas me dizem: está chegando o Natal, eu me sinto triste no Natal, não gosto do Natal. Bem, transforme seu Natal numa data alegre. Faça, não fique reclamando. A pergunta que Freud fez antes de morrer em 39, por que as pessoas buscam a infelicidade e quando encontram, permanecem nela e se surpreendem? Façam o Natal alegre, mudem a estrutura da festa. Ou seja, façam as coisas acontecer. Sou sócio majoritário da minha existência. Eu tenho uma consciência enorme disso. O corpo que eu tenho, o que eu sei, a família que eu construí, o conhecimento que eu acumulei, as minhas virtudes e os meus imensos defeitos começam com o pronome pessoal reto, eu. Não começam, vou usar um eu de português, com nós, mas só para ficar claro, tá errado, viu? Não começam com nós, não começam conosco, começam com o pronome eu. E é assim que dolorosamente eu sou fruto de uma vontade ou de uma falta de vontade, de uma ação ou de uma falta de ação. Eu poderia fazer mais ou menos, mas sempre de acordo com essa propriedade de ser sócio majoritário da minha existência. Isso é uma questão extraordinária para a gente passar adiante. Sejam autônomos, tornem-se adultos. Não confundam liberdade com voluntarismo, fazer o que quer. Liberdade é o fazer o que é preciso. Só o ser humano é livre, porque só o ser humano faz o que é preciso. Os animais não são livres. Se eu pisar na cauda do leão, ele jamais vai dizer: eu senti que não houve intenção. Então, apesar de estar doendo, eu entendo que não. Leão não distingue entre crime doloso e culposo. Nós podemos fazer essa distinção. Você me machucou, mas não estava com essa intenção, foi acidental. Eu tenho liberdade que não é a liberdade do meu desejo, não é uma liberdade hedonista da busca do prazer, não é a liberdade de fazer o que eu quero, mas o que eu preciso. Eu sou humano porque faço o que eu preciso. Ou seja, eu sou humano porque eu faço o que é necessário e não só aquilo que eu quero. E vou começando a sofrer dessa verdadeira, ou ter o privilégio dessa verdadeira liberdade estratégica. Eu sou sócio majoritário da minha vida. Sigam a norma socrática, conheçam a vocês mesmos. É uma transformação de vida. Conhecer a si muda tudo na sua existência. Façam frequentes exames de consciência do seu dia. Não precisa ter nenhum projeto religioso para isso. Pode ser psicanalítico ou religioso, como preferir. Como eu me comportei hoje, a quem eu ajudei, a quem eu incomodei, com quem eu fui grosseiro, com quem eu fui bom, como eu posso melhorar amanhã. Inácio Loyola manda colocar um G grande nos defeitos maiores e contar. Depois vocês estão diminuindo semana a semana. Eu gosto dessa mente do século XVI, botar um G para cada defeito e depois ir contando se eles se repetem.
Ou seja, trabalhem sobre si, trabalhem a sua possibilidade, sejam sócios da sua existência. Isso se chama autonomia, isso se chama protagonismo, isso determina a estratégia. Pergunta básica: onde vocês querem estar o ano que vem e onde vocês querem estar em novembro de 2027, daqui a 10 anos? E daqui a 20 anos, que é até onde eu posso, no meu caso, imaginar. Daqui a 20 anos. Onde eu quero estar? Com quem? Se vocês tiverem clareza do ponto final, terão clareza da estratégia. Se tiverem clareza da estratégia, correm o risco de chegar lá. Correm o risco. Não a certeza, mas a chance matemática de chegar lá. E nisso, o resultado de tudo isso é chamado de plenitude. Para uns, para outros, simplesmente uma palavra tradicional de raiz indo-ariana: felicidade. Felicidade é estar onde eu tenho que estar, fazer aquilo que eu preciso, colher os frutos disso, reconhecer-me como errado, levar adiante meus espinhos na carne, segundo Paulo, minha ferida narcísica, segundo Freud, e continuar trabalhando nisso. Vale muito a pena, porque isso torna a vida interessante e não uma folha levada ao vento, sem vontade, uma folha sem forma, uma vida guiada por um protagonista, compartilhando a vida com outros protagonistas. E é isso que a gente chama propriamente de felicidade. Tenho um privilégio neste momento, privilégio que me agrada muitíssimo, que é percorrer o Brasil semanalmente. E percorrer o Brasil não apenas em cidades grandes e médias, mas também Ipu, no Ceará, também Assis Chateaubriand, no Paraná, também Cândido Godói, no Rio Grande do Sul, cidades de 30, 40, 50 mil habitantes, onde, por todo lado, uma grande questão essa, há pessoas interessadas num novo país. E eu acho esse momento muito especial. Essa é uma questão importante para nós, porque domina nesse momento, talvez mais do que no passado, o pessimismo. Estávamos dominados pelo pessimismo e aqui eu vou testar a idade dos senhores. Quem lembra dessa personagem fez curso de datilografia. Quem não lembra é mais novinho. Pelo nosso imaginário, o som que as hienas fazem é um som de riso. E essa hiena era depressiva, melancólica. A hiena Hard passava todo o desenho dizendo: ó vida, ó céus, ó azar. Pessimismo é uma coisa importante numa equipe. Se não houver nenhum pessimista na equipe, o plano em geral dá errado. Se a equipe for dominada exclusivamente por otimistas, isto pode afundar uma empresa. É preciso alguém que lembre dos riscos de cada passo. É muito importante isso. Tomei banho, mosca, sai. A hiena Hard não é um mal em si, mas o problema do pessimismo é este. O pessimista não faz sêmen algum, para dizer uma coisa elegante, não faz sêmen algum pelos sucessos. O pessimista reclama o tempo todo. O pessimista apenas fala que não vai dar certo, o que eventualmente ele está correto, mas ele não faz nada para que dê certo. Nós precisamos de gente que seja realista e que trabalhe, porque gente que reclama e não faz nada tem demais, em excesso, na empresa, na família, no país. Tem demais. Precisamos de gente que tente remar para chegar a algum lugar. Apesar de não ser religioso, escrevi há pouco tempo um texto sobre Madre Teresa e sua canonização, e também lembrei nesse texto que há muitas críticas a Madre Teresa. Um grande escritor falecido, Christopher Hitchens, escreve um texto forte contra ela, mas eu escrevi: eu prefiro gente que erre fazendo do que gente que sente no escritório e diga que está tudo errado. Eu hoje valorizo muito a ação. E pensando nos mais pobres dos pobres que Madre Teresa atendeu, eu acho que eu prefiro, se eu penso neles, uma mulher que erre dando a vida por eles do que outro que sente no escritório e diga que ela tem equívocos de ação. Precisamos de ação. Precisamos de ação que supere este mito, que qual Freud trabalhou o conceito de narciso, de alguém que apenas se olha.
Talvez seja este o pior elemento para se poder trabalhar, administrar, gerenciar pessoas, o narciso. Vaidade é miticamente o primeiro pecado. Vaidade é o pecado de Lúcifer. Vaidade é o defeito original da humanidade. Vaidade é uma das coisas mais importantes para a gente analisar. Quem domina seu narciso tem uma vantagem gigantesca sobre as outras pessoas. Quem escuta tem vantagem sobre quem fala. Diz o meu falecido colega Rubem Alves que depois de séculos de oratória, está na hora da arte da escutatória, que as pessoas comecem a escutar. Lanço sempre essa ideia de que em família ou numa reunião, escutar lhe dá uma vantagem muito grande. Tirar uma foto de si num momento que eu considere relevante é algo interessante, eu faço muito isso. Tirar uma foto para que os outros vejam é sinal de que meu narciso precisa do esforço alheio, ele precisa que o outro diga se minha vida vale a pena. Quando eu estou mostrando minha família e minhas viagens, eu preciso que o outro diga porque eu não tenho mais noção se a minha vida vale a pena. Eu preciso registrar todos os momentos. Aqui é a corrida de touros em São Firmino, no qual essa prática histórica e um pouco duvidosa de correr de touros pelas ruas do norte da Espanha, ela provoca acidentes porque as pessoas agora têm que correr e fotografar. E o touro, ele é bastante resistente àquele momento de parar e sorrir para a foto. Essa foto no alto do prédio mais alto de Dubai, cometendo essa ilegalidade e essa temeridade. Mas significa uma coisa importante que eu queria ressaltar. Quando eu subo no prédio mais alto do mundo, em Dubai, que tem quase 1 quilômetro de altura, e ao invés de olhar a paisagem que perde de vista no deserto, onde eu estive 2 vezes esse ano, e bato uma foto apenas olhando para mim e para a rede, eu perco a capacidade de ver o mundo ao redor. E perco a capacidade do momento. E passo a achar que o importante é isso. Tendo o Rio de Janeiro aos meus pés, uma das mais belas paisagens deste país, dentro de uma imagem bonita de Art Deco, inaugurada em 31, que é o Cristo Redentor, eu coloco o meu rosto na frente de tudo isso. Estou aqui, kkkk, né? Hashtag subir no Cristo, né? Alguma coisa assim. O futuro considerará isso uma doença muito grave típica do início do século XXI, como foi a tuberculose no 19 ou a peste negra no 14. O selfie. Será considerado uma doença específica da nossa era e que pouca gente se dava conta de que esse mundo virtual está provocando uma coisa. E lembrem, ferramentas são neutras. Um martelo é uma ferramenta poderosa para bater um prego, ou é um instrumento de homicídio. O martelo é neutro. Pode ser bom e pode ser ruim. A internet é uma poderosa, boa e positiva ferramenta. Eu que fiz minha dissertação de mestrado em máquina de escrever, calculando a margem direita. Eu considero o computador uma maravilha. Eu que tinha que corrigir erros com liquid paper e errorex. Eu que tenho esse mantra SDFG, C cedilha LK, JH na cabeça. Eu que fiz provas com mimeógrafo. Eu que dei anos de aulas com retroprojetor. Considero o PowerPoint uma maravilha. Mais prático, mais rápido, mais dinâmico. A técnica é boa. São as pessoas atrás da técnica que tornam ela problemática. Um automóvel é muito bom. São as pessoas que dirigem que o tornam um instrumento de morte. Então aqui não vai nenhuma crítica à internet, mas à humanidade que a utiliza. Não vai nenhuma crítica a computadores. Não vai nenhuma crítica à vida digital, desde que eu entenda que um amigo digital é um fantasma de fótons e elétrons, que não pode substituir um amigo real. Desde que eu entenda que a minha vida não está ali, que o like não produz afeto, e que se eu tiver 10.000 likes na minha foto, eu continuo uma pessoa solitária. Desde que eu entenda que os valores essenciais continuam onde sempre estiveram: família, amigos e trabalho. Só. Sempre.
E a internet pode ser muito boa. Eu não existo mais sem o Waze, não vou à padaria em São Paulo sem o Waze. O Waze é meu pastor. Eu nada temerei, ainda que eu ande no vale das sombras. Ele será minha luz e meu cajado. Eu não sei fazer nada sem o Waze. O Waze é muito bom, desde que eu entenda que isso são ferramentas para eu existir e não objetivos de vida. É preciso restaurar essa questão, porque volta ao Narciso. O Narciso dá de mim uma ideia falsa, e o Narciso tem hoje na internet um ponto fabuloso, porque ele representa a vida que eu gostaria, representa esse fake book com aquilo que eu gostaria que os outros vissem de mim. É este o problema que eu tenho tocado. E um líder narcísico, um funcionário narcísico, ele não serve para trabalhar em grupo. Ele é uma pessoa que só serve para si, porque o narcisismo é um tipo levado a esse extremo de dor. Ninguém sabe o futuro, e volto a insistir sempre o que eu tenho dito, gente, hoje aos 53 anos, quando as pessoas perguntam algumas coisas, o que você fez para chegar aqui? Eu disse, a rigor nada, porque eu não tinha a menor ideia que eu chegaria aqui. Em nenhum momento ao fazer o vestibular, na minha época, entrei cedo na escola, hoje não é mais possível, fazer o vestibular aos 16 anos, em nenhum momento eu disse, quero fazer vestibular para falar para plateias em Natal. Não, em nenhum momento. Isso passou pela minha cabeça. Em nenhum momento passou pela minha cabeça que eu gravaria, ou daria entrevistas, ou estaria na televisão. Eu não sabia o que ia ocorrer. Eu não sei quem governará o Brasil em 2018. Às vezes eu não sei se haverá Brasil em 2018. Em todo caso, eu sei de uma coisa. Se o futuro é incerto e imprevisível e impossível de ser controlado, existe ao nosso alcance uma chave. Essa chave é o preparo. Eu não sei onde estaremos em 2028, mas quem falar melhor inglês estará melhor do que os outros. Eu não sei onde estaremos em 20 anos, mas quem conseguir preservar sua saúde hoje, livrar-se de vícios, manter um corpo funcional, estará melhor do que aqueles que estiverem presos de vícios. Então, entre outras coisas, ao entrar na faculdade, eu tomei decisões sem prever o futuro, mas que nasciam da minha formação, como, por exemplo, me afastar de drogas no curso de Humanas História na USP, o que me isolou profundamente, gente. Não gostar de maconha me tornou um ser dedicado estranhamente aos livros e ao estudo. Numa entrevista do Jô, eu contei a ele como aconteceu dos meus alunos na Unicamp durante um curso de Shakespeare que eu dei, estarem entusiasmados porque descobriu-se no cachimbo de William Shakespeare restos de cannabis. E meus alunos entusiasmados, Shakespeare fumava maconha provavelmente como toda a elite europeia do fim do XVI e durante todo o XVII. A criminalização de drogas é do século XX. Só que eu lembrei a eles que Shakespeare é Shakespeare porque ele era Shakespeare, e não por causa da maconha. E que se você e eu fumarmos maconha, seremos apenas maconheiros e não William Shakespeare. Afastar-se não é um discurso moral, ele é prático. Ele é prático, não? Afastar-se dos vícios, vícios que condicionem minha vontade. Procurar um corpo funcional, que não é um corpo Kim Kardashian, mas é um corpo funcional, que não me atrapalhe no exercício das minhas atividades. Ou, como eu já preguei pelo Brasil inteiro, dedicar-me de corpo e alma à gordura, ao bacon e assim à manteiga de garrafa regando tudo, porque isso impede Alzheimer. Se eu fizer isso todos os dias, não chegarei à idade de desenvolver Alzheimer, né? Nem catarata, nem osteoporose. Manteiga de garrafa cura praticamente todas essas doenças, inclusive males graves da terceira idade. Lá pelos 30 e poucos você vai ter um AVC fulminante e não chegará a essa idade do declínio. Na verdade, a minha pergunta não é se eu quero viver muito ou se eu quero viver pouco. A minha pergunta é sempre se eu quero viver bem. E para viver bem eu preciso de estratégia. A vida bem vivida e bem sucedida, como diz Luc Ferry no seu livro, o que é uma vida bem sucedida, ela pressupõe ação, estratégia e assim por diante.
Mas eu não sei o futuro, e aqui eu me baseio nessa ideia linear de tempo que Santo Agostinho trabalhou nas suas Confissões. Eu não sei o futuro. O presente é contínuo, o passado está sempre ficando para trás, e o futuro de fato nunca chega. Mas vamos substituir essa sequência pela seguinte ideia. Por passado, consideremos experiência. Todos aqui temos experiência. Por presente, consideremos a ação como eu estar falando e os senhores nesse momento escutando. E por futuro, entendemos a estratégia que nasce essa ação. Sempre a ação, prevendo a estratégia a partir da experiência. Vocês sabem que faz toda a diferença a ação e a estratégia. Duas pessoas que ganham a mesma coisa na mesma instituição pública têm dois padrões de vida completamente diferentes. Porque o que me faz ter dinheiro não é só o que eu ganho, mas é principalmente o que eu gasto. É o que eu gasto que me torna estável ou não. Como me disse um aluno, eu estou ganhando R$600 no estágio. Guarde R$6 todos os meses. Você vai ter 1%. Isso ao final do ano já vai ter 10%. Isso pode se transformar em 50% de um salário. Já é um fundo de emergência muito bom. Ou seja, a estratégia ela é quanto à saúde, a estratégia é quanto às relações afetivas, é quanto ao dinheiro, permanentemente daquilo que eu quero. Nesse mundo líquido, expressão que o professor Zygmunt Bauman determinou ao produzir mais de 40 livros na Inglaterra, nesse mundo líquido em que as relações são instáveis, em que tudo parece passar, que ninguém mais tem certezas como minha avó tinha, como a avó dos senhores. Minha avó só tinha certeza. Ela não tinha nenhuma dúvida sobre o que fosse uma boa carreira. Ela me dizia na infância, na juventude, faça concurso para o Banco do Brasil, faça concurso para a Petrobras. Eu imagino às vezes onde eu estaria se eu tivesse feito concurso para a Petrobras. Talvez em Curitiba, nessa altura da vida. Nesse mundo líquido, mais do nosso desconforto vem do fato de que as mudanças são enormes, rápidas. As incertezas são muito mais dinâmicas. Nós vivemos um mundo onde até a linguagem tem que ser transformada. Tudo tem que ser permanentemente mudado e sair da zona de conforto, essa expressão tão cara a planejadores de carreira e a RH, sair da zona de conforto é um grande desafio. Contou-me minha orientadora na USP assim que eu cheguei a São Paulo há 30 anos. Contou-me que foi torturada durante vários dias durante a ditadura, militante de um grupo de extrema esquerda, e que ao final de uma sessão contínua de tortura, trocou o torturador. E ela me disse que teve o maior medo da vida dela, que ela não sabia o que o outro faria. E eu concluí que até torturador cria zona de conforto. A gente se acostuma até com torturador. Os senhores estiveram numa dessas cadeiras, depois retornaram a essa sala. Se alguém sentou no lugar que os senhores estavam, os senhores já estranharam, pegou o meu lugar. Já criou uma zona de conforto numa cadeira que não lhe pertence, num espaço que não lhe pertence. Nós criamos automaticamente isso e provavelmente, aí vou lançar um dado subjetivo, vocês podem contestar, eu acho que nós homens somos mais ainda inclinados à zona de conforto. Homens, para serem felizes, precisam de televisão e comida. Tendo essas duas coisas, vai a bodas de ouro fácil. Fácil. São as mulheres que querem carinho, afeto, discussão, relação. Os homens são de comida e televisão. Porque os homens são capazes de uma zona de vazio cerebral que é única, que é não pensar em nada. Já foi dito, vocês conhecem essa ideia, que a diferença entre o cérebro masculino e feminino é que o feminino é uma caixa única, onde puxando qualquer coisa vem tudo, absolutamente tudo. E o cérebro masculino está dividido em caixas que separam, por exemplo, afeto de sexo. Mas acima de tudo tem uma caixa vazia, que permite ao homem pescar, por exemplo. Pescar é o exercício do vazio absoluto. Você fica lá, pesca recreativa, que você fica lá parado, horas sem nada. Quando as mulheres perguntam, está pensando nada, é verdade, a gente não está pensando em nada. As mulheres não entendem, mas nós temos um potencial de vazio
E todas as mulheres que eu conheci na minha vida nunca podem não pensar em alguma coisa. Estão pensando o tempo todo. O tempo todo. São cabeças sempre em atividade. O vazio é masculino. Tem a ver, acho que, com testosterona. Ou, como diria a minha mesma avó, ao fato dos homens terem duas cabeças, mas sangue só para encher uma de cada vez. Quando enche uma, a outra entra em colapso. O que explica muita coisa. O que é zona de conforto? Provavelmente os senhores que estão nessa faixa, que já têm um emprego fixo, que deve ser, como eu, a maioria, os senhores que já disseram sim ou não às grandes questões da vida, que já constituíram uma vida familiar inicial ou já no meio, que já têm sua própria residência, que deve ser a maioria, ou já está bem acomodado no lugar, chegou a uma zona de conforto. Aqui reside o pior inimigo da nossa biografia. Porque a crise me tira da zona de conforto. No momento que eu estou bem, eu começo a regredir. Os físicos chamam isso entropia. O que não está recebendo energia, está perdendo. Aprendi inglês, e agora? Qual é a próxima língua? Qual é a próxima língua? Ou seja, quando meus alunos chegam aos 18 anos à Unicamp e perguntam, professor, que língua a gente deve estudar? Eu recomendo português. Comece pelo português. Aprenda bem a bela língua portuguesa. Você vai usá-la bastante até o fim da vida. Depois passe ao inglês, que é obrigatório. E depois vai depender de onde você quer projetar sua carreira. Vai ser o francês, o alemão, o mandarim, depende da sua carreira. Mas o inglês é obrigatório. Então, zona de conforto é aquilo que me acomoda. Eu estou bem. Eu estou bem e crio uma zona de conforto. E é difícil, porque os físicos chamam de inércia o princípio que eu não posso alterar meu estado de movimento ou repouso sem que sobre mim passe a atuar alguma força. A zona de conforto é uma inércia profunda. Em geral, as pessoas são mudadas, elas não mudam. Elas tomam uma decisão de mudança quando ocorre algo que escapa ao seu controle. Decidem ir à luta de novo quando são demitidas e não se preparam permanentemente para essa mudança. Há uma geração como a minha que viu na estabilidade tudo. E é uma geração X e Y que é incapaz de ficar muito tempo na mesma empresa. Porque não constitui mais essa ideia de carreira. Eu preciso estabelecer o fato de que tudo está em mudança, que as coisas inanimadas, como as cadeiras nas quais os senhores e as senhoras sentam, elas serão diferentes ao fim desse dia e serão diferentes daqui a 10 anos. Mesmo as coisas inanimadas estão em transformação. Ao retornarem às casas hoje, os senhores e as senhoras estarão diferentes de quando saíram pela manhã ou ontem. Estamos sempre em transformação, coisas animadas e inanimadas. Não importa o que eu faça, disse uma vez na televisão, se eu me hidratar diariamente, serei um cadáver hidratado. Com a pele bonita no caixão. Todos dirão como estava bem, né? Que aparência. Se eu malhar diariamente, seria um cadáver definido, né? Seco, bonito. Né? Tudo está em mudança, tudo está em permanente mudança. E aí vem essa ideia que eu aprendi nos Estados Unidos num curso. Mudar é óbvio que a mudança é um desafio difícil. Mudar é difícil. A mudança é sempre difícil, mas não mudar é fatal. Não mudar é absolutamente fatal. Quem não está crescendo está diminuindo. Quem não está aprendendo está esquecendo. Quem não está aumentando de conhecimento e experiência está perdendo conhecimento e experiência. Não mudar é fatal. A não mudança provoca a minha morte profissional. Quem não está reconstruindo seu casamento sistematicamente está se encaminhando para a separação. Ou pior, para a não separação sem amor, que é a pior coisa que pode acontecer, porque a separação ainda é uma reação. Quem não tem a consciência que a pessoa com quem eu casei há 20 ou 30 anos ou 10 não existe mais e que eu tenho que refazer essa relação num novo pacto, porque eu não sou mais aquela pessoa. Em geral, quem não tem essa consciência vai cometer a bobagem de ficar trocando para tentar reconstruir a pessoa que não é mais. Quem não aceita essa transformação está morrendo.
Esse é o desafio de, às vezes, seguir o que os americanos chamam de mainstream, ou seja, a corrente principal, ou contrariar o vetor dessa corrente. Às vezes ser como todo mundo e às vezes ser original. Às vezes seguir, ou, segundo a música, deixa a vida me levar, vida leva eu, ou eu constituir um projeto. Sempre um desafio que aqui eu metaforizo com um ovo, em que se o seu habitante, o futuro pinto, não quebrar a casca, no 21º dia ele morre. E se ele quebrar antes, ele morre também. Timing é tudo para o pinto. Timing é tudo. Se ele tiver um impulso de empreendedor, vou quebrar antes de todo mundo e serei um empreendedor. Porque eu acredito na energia do indivíduo, ele será um cadáver de pinto. E se a partir do 21º dia ele não se libertar do que até então o protegia, ele também estará morto. Isto é o grande equilíbrio biológico da existência. Se eu não agir, eu posso ficar para trás. Se eu agir prematuramente, eu posso ser soterrado. Se eu agir em excesso, eu posso perder foco. Saber esse timing, saber este momento é fundamental. A natureza o determina para a maioria dos animais. Isso é fundamental. O esforço para direcionar a mudança tem que ser permanente. Ele está presente aqui, quando os senhores e eu estamos envolvidos num ambiente no qual nós estamos nos comunicando. Ainda que nesse momento específico eu esteja falando apenas e a maioria das pessoas fotografando. Ou seja, mas nós estamos falando. O sentimento que nós temos no mundo contemporâneo é que o tempo está de passagem muito rápida. Não havia ponteiro de minutos no fim da Idade Média, só de horas. O ponteiro de minutos se afirmou, depois o de segundos. E tudo está absolutamente numa transformação cada vez mais rápida, porque hoje, 2016, nós temos a sobreposição e a velocidade de tarefas no ambiente de trabalho. E essa transformação tem a ver com a técnica. Quando foi inventada a máquina de escrever no século XIX, quando foi criado o teclado que a gente chama de QWERTY, teclado atual, inclusive, do computador, as teclas com as letras mais importantes, como a letra A, foram colocadas em dedos fracos. Porque se o datilógrafo fosse muito rápido, as teclas trancariam. Eu era mais rápido do que a máquina. Então a máquina tinha que ser feita para deter minha velocidade. Não importa qual velocidade eu digite no computador, ele é mais rápido. Na máquina de escrever, não havia nenhum dano às articulações. Não havia nenhum LR, porque eu tenho que fazer vários movimentos. Os jovens não sabem o que eu estou fazendo, mas eu tinha que fazer vários movimentos. Anotem, depois o tio explica. Isso. Vejam, tendinite só existe com o computador e não existia com a máquina de escrever. Porém, a técnica, aqui a fibra ótica inventada por um indiano, ela torna tudo muito rápido. Tudo mais veloz do que eu posso e um tempo que se transformou num tempo além do humano.